Senador, então, agora vamos fazer um depoimento sobre um assunto que o senhor manifestou interesse em relatar para a gente, um assunto que não consta dos anexos, mas o senhor gostaria de trazer aqui para ouvir o senhor. Não faz parte dos anexos que foram apresentados, mas eu estou apresentando aqui uma gravação que foi feita pelo meu assessor, Eduardo Mazagão, ao ter sido contatado pelo ministro Aloysio Mercadante para uma conversa reservada lá no Ministério da Educação. O ministro Aloysio Mercadante já tinha tentado um contato com minha mulher, que se negou a recebê-lo. E aí, ao ser contatado o meu assessor Eduardo Mazagão, ele foi ao encontro do ministro. Foi ao encontro do ministro e, evidentemente, tomando os cuidados necessários, até porque era uma conversa a dois e ele mesmo, para se defender, ou melhor dizendo, para se proteger, ele gravou, através do seu celular mesmo, ele gravou o diálogo que manteve com o ministro Aloysio Mercadante. No Ministério, no gabinete, o Eduardo Mazagão foi contatado pela assessora principal do ministro Mercadante, que é a Cacá, como a gente conhece, e ele esteve no Ministério, teve duas conversas com o ministro Mercadante e, no início do ano, uma conversa com a própria Cacá. Essa conversa com a própria Cacá não foi feita no Ministério, foi feita próximo a um restaurante, foi feita no carro. Eles se encontraram no carro e conversaram, e ele gravou essas três reuniões, e especialmente para se proteger, porque sabia que o assunto era um assunto delicado, que era um assunto que exigia todas as precauções necessárias. Só para contextualizar, quando é que foi feito esse primeiro contato? O primeiro contato, o Eduardo Mazagão não está aqui hoje, mas ele tem as datas, tem tudo. Não sei se os advogados... Dia 1º... Não, 1º de quanto? 1º do 12, 9 do 12, início de janeiro. Antes disso, ele tinha tentado contato com a sua esposa, né? Ele tentou falar com minha mulher. Antes dessas três? Antes dessas três. Como é que ele tentou? Quando foi as reuniões? Quando foi essa tentativa de falar com a sua esposa? As datas foram próximas, eu posso até checar direitinho isso. Mas ele primeiro tentou conversar com minha mulher, que rejeitou, mandou a assessoria dele ligar. E a assessoria ligou para minha mulher, e minha mulher se negou a falar com ele. Disse que não tinha interesse em falar com ele. Sua mulher em qual telefone? Eu não sei. Isso aí eu preciso checar. Como é que foi? Ou pode ter sido via minha secretária também, a Genilce, não sei. Mas isso eu posso, eu tenho todas as informações. Minha mulher se negou a falar. Por que ela se negou? Porque, primeiro que minha mulher ela é uma pessoa muito desconfiada e uma pessoa que guarda uma distância grande de política, ela não se envolve. E como o Aloysio Mercadante nunca gostou muito de mim, consequentemente no rebatimento, ela também não gosta. O senhor não tinha boa relação então com ele? Não, sempre tive uma relação atritada, inclusive sabia, até porque alguns dos meus enfrentamentos com o Aloysio Mercadante foram públicos. Televisão, entrevista, quer dizer, não que escondi isso, todo mundo sabe. Então o senhor não era amigo dele? Não, nunca Pode fui. relatar algum tipo de desinteligência como essa? Uma, por exemplo,
foi pública foi quando, no governo Lula, eu era do Conselho de Ética e o presidente Sarney, à época, estava no Conselho de Ética. E o presidente Lula nos chamou, né, manifestando a preocupação dele de, numa eventual cassação do presidente Sarney, o Senado, o governo perdeu o controle da presidência do Senado, porque o vice-presidente do Senado, à época, era o Marconi Perillo. E faltando 2 anos para terminar o governo Lula, o presidente Lula via isso como um grande risco. E, na verdade, é o seguinte, eu era membro do Conselho de Ética com a ex-senadora Ideli, e mais o João Pedro, que é hoje presidente da FUNAI. E nós fomos convocados no Alvorada e tivemos uma conversa com o Aloysio. Ele foi muito reticente, porque ele não era favorável a que a gente encerrasse o assunto no Conselho de Ética, ele era favorável a fazer investigações mais aprofundadas sobre os temas que levaram o presidente Sarney ao Conselho de Ética. E houve lá uma discussão muito forte, porque ele era líder da bancada, e, de certa maneira, arrastou a bancada toda nessa pulsão. E ficou o João Pedro, a Ideli e eu no pincel, porque nós estávamos no Conselho de Ética. E aí nós fizemos um acordo dizendo o seguinte, que ele não ia fechar a questão como líder, né, do partido, ele não iria fechar a questão, e que, ao se abrir o Conselho de Ética, ele iria pedir a palavra e nos liberar com relação à votação que iria ocorrer naquele dia. E, muito pelo contrário, nós fizemos tudo conforme o combinado. Quando abre a sessão do Conselho de Ética, ele pede a palavra, só que ele reafirma tudo aquilo que ele disse no Alvorada, que a posição do partido, a posição da bancada era pelo aprofundamento das investigações. E nos deixou com a brocha na mão, nós ficamos sem. E, como nós tínhamos feito um acordo, nós votamos. Votamos pelo arquivamento do processo. Bom, e aí, claro, ele ficou bem na mídia e nós fomos os caras que salvaram o Sarney. E aí não teve dúvida. Me pegaram na televisão, como é que o senhor adotou uma postura junto com os outros, com a senadora Ideli, o senador João Pedro, como é que o senhor adotou uma postura, o senhor foi contra a orientação do líder da bancada, assim, do ex-líder da bancada, porque meu líder ele não é. Porque líder, ele honra compromisso, e líder comanda a bancada, e tem a confiança da sua bancada. Hoje, ele me deu esse direito de não aceitar o seu comando e a sua liderança. Portanto, hoje eu não me considero um liderado do senador Aloysio Mercadante. E contei tudo que foi combinado. Falei mesmo, abertamente. Esse foi um fato, foi público, divulgado à época, né? Mas eu tive muitas desavenças, na CPI dos Correios mesmo, né? Que ele deu uma de avestruz, desapareceu, e no final da CPI ele começou a querer criar pinimba para não aprovar o relatório. O único dia que ele apareceu foi que surgiu na imprensa que a campanha dele tinha sido paga pela campanha presidencial, né? A campanha de marketing, e o Duda Mendonça era o marqueteiro dele. A única vez que ele foi à CPI dos Correios foi quando o Duda Mendonça foi convocado, né? E só para tirar do Duda Mendonça o seguinte, que ele não tinha nada a ver com o mensalão e que o Duda Mendonça recebia pela campanha presidencial. Então, as minhas desavenças com o Aloysio foram frequentes e não foram poucas. Então, é uma pessoa que eu conheço muito bem o estilo.